Hoje é a lição número 9, dia 27 de agosto de 2017, e o estudo da nossa lição nessa manhã, o título é A Necessidade de Termos uma Vida Santa. É necessário que nós tenhamos uma vida santa. Deve ser a nossa busca prioritária todos os dias das nossas vidas, buscar uma vida de santidade diante do Senhor. Texto áureo, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Verdade prática. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Glória a Deus. Leitura bíblica que embasará o nosso estudo hoje de manhã, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 22, que nos diz assim a Sagrada Escritura. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por essa leitura, por essa palavra que já nos fala ao coração, que já vai preenchendo a nossa mente, já vai nos fazendo refletir, Pai, da nossa vida, da nossa santidade, se as nossas atitudes realmente têm sido compatíveis com a Tua santidade, se nós verdadeiramente temos buscado a santidade como uma prioridade única e singular da nossa vida, Pai, que nessa manhã a nossa mente e o nosso coração sejam compungidos por essa verdade, Pai, a verdade de buscar a necessidade de termos uma vida de santidade, uma vida santa, agradável e irrepreensível diante da Tua soberana presença. Abençoa cada vida aqui no santuário e pela internet, Pai, que ouvirão a Tua voz nessa manhã, que a Tua palavra penetre na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito, faça, Senhor, a transformação de vida, para que sejamos encontrados irrepreensíveis diante da Tua santidade. E todos quantos nessa manhã estarão ministrando a Tua palavra, mais uma vez sejam orientados e conduzidos pelo glorioso Espírito Santo, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos, amém. Também queremos saudar todos os nossos membros online, os nossos amigos, todos os domingos, todas as manhãs ou todas as tardes. E não
Não sei aonde que realmente você se encontra, que lugar, mas, de qualquer forma, que possamos ter um momento aqui, nesta manhã, um aprendizado, mais um passo que nós iremos dar, no sentido de que essa lição ela vem se completando dentro de um quadro que foi estabelecido pelo comentarista. Falamos sobre o novo nascimento e, enfim, foram vários pontos já aqui mencionados, e hoje nós iremos tratar a respeito da necessidade de termos uma vida santa. É um assunto muito importante, penso que não difere dos demais que nós já tratamos aqui, porém, hoje iremos falar sobre uma vida de santidade, e como já foi lido aqui, sede santo, porque eu sou santo. Então não é se possível você ser santo. Não. Aqui está no imperativo. Sede santo, ou seja, é uma ordem. E ela deve ser obedecida. Amém? Muito bem. Vamos para a nossa introdução, e assim nós já vamos ganhando tempo, né? Quando o pecador se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador pessoal, ele é justificado, regenerado, santificado e adotado na família de Deus. A santificação é especialidade do Espírito Santo, é instantânea, mas ao mesmo tempo progressiva, pois esse processo continua na vida do crente. O presente estudo pretende explicar a necessidade da possibilidade de uma vida santa. Então, nessa lição, nós iremos tratar de algumas motivações bíblicas para ter uma vida em santidade. E também iremos tratar algumas características da vida cristã. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, acaba acontecendo em nossa vida algo maravilhoso, que não está na esfera humana, e não é possível um homem poder fazer o que o Espírito Santo vai realizar na vida de um pecador. Ele passa pelo processo da justificação, ele é regenerado, ele é santificado, e ele passa agora a ser adotado na família de Deus. Então, podemos dizer que existe ele recebe uma santidade, que nós podemos dizer assim, posicional. Naquele momento, ele é santificado, ele é justificado, e ele passa a pertencer à família de Deus. E esse processo, quem vai realizar é o Espírito Santo. Agora, nós também temos a santificação, que a partir daí ela começa a dar passos significativos, ou seja, a santificação agora, essa que foi posicional, essa que foi uma santificação momentânea, no momento que ele foi justificado, no momento que ele foi adotado na família cristã, no momento que ele foi regenerado, ele foi santificado, ele foi justificado. Porém, existe agora a santificação progressiva, ou seja, a partir daí ele vai começar a esterilizar algo que antes não tinha na sua vida, que não fazia parte da sua vida. Ele passa a ser uma vida separada, então ele começa agora a dar frutos. As pessoas vão começar a olhar para ele e ver ele uma pessoa diferente, com outro vocabulário, uma outra postura.
e ele começa agora a brilhar no meio da escuridão, ele começa agora a ser identificado pelas pessoas, e as pessoas vão começar a ver que as atitudes dele não é mais a mesma. Ou seja, ele começa cada vez mais a ser separado do mundo, e isso vai de forma progressiva. Não é instantânea. Isso vai caminhando diferente de um ou de outro. Isso não tem uma regra. A velocidade é a mesma de um para o outro, não. Isso vai depender de cada pessoa, da sua fé. E depois nós temos também a santificação, que nós chamamos de glorificação. Essa só vai acontecer no arrebatamento da igreja, quando todos nós estivermos fora deste corpo, então nós seremos glorificados. Então, nós já podemos aqui destacar 3 pontos, né? Só para memorizar. A santificação momentânea, no momento que nós aceitamos a Cristo. Depois nós temos a santificação progressiva. Depois, por fim, nós temos a santificação, que nós chamamos de glorificação, quando nós estaremos no estado perfeito, né? Hoje é parcial. Provérbios capítulo 4, versículo 18, vai nos dizer assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser o dia perfeito. Então aqui, o sábio, realmente, o Espírito Santo vai nos dar isso assim como a luz da aurora, ou seja, o sol ele nasce quando ele aparece no amanhecer do dia, os seus raios não vêm com tanta intensidade, porque a inclinação não é ainda perfeita, então recebemos pouca intensidade. Mas à medida que ele vai ganhando os seus 90 graus em relação à Terra, a intensidade agora vai ficando mais forte, e vai ficando mais claro, e vai ficando mais perfeito. Então significa dizer que à medida que nós aceitamos a Cristo, a coisa está ainda uma baixa intensidade, mas vai ganhando força. Ou seja, a vida cristã, ela é progressiva. E se não está acontecendo isso, é porque alguma coisa não está indo bem. Se hoje você não é melhor do que ontem, é necessário você fazer um exame do que está acontecendo, porque tudo caminha para passos melhores. Esta é a realidade. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até chegar o dia perfeito. Então, você tem que olhar, ver como é que está a sua caminhada. Se a intensidade está enfraquecendo, o que está acontecendo? Muito bem. Definindo os termos, a santidade de Deus. Essa santidade é absoluta, pois Deus é santo em seu caráter e essência. Conforme diz o profeta Amós, em 2 ocasiões, jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, e jurou o Senhor Jeová pela sua alma. A santidade é característica fundamental de Deus, é de singular por causa da sua majestade infinita e também em virtude de se tratar de ser totalmente distinto e separado em pureza e de suas criaturas. Essa santidade é a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus, que existe nele e que nele se originou, não tendo sido derivada de ninguém. Não há santo como o Senhor. Então, definindo, irmãos, a santidade
basicamente, quer dizer separado, né? Consagrado, separado daquilo que é impuro, separado das paixões do mundo, viver uma vida exclusiva para Deus. Isso é ser santo, se consagrar. Essa palavra ela ocorre mais ou menos não, mais de 900 vezes na Bíblia. E tal é a importância da santidade. Se aparece uma vez, já é importante. Agora, 900 vezes, então é algo que deve se pensar, refletir, entender perfeitamente que a santidade é algo que Deus pediu para que o seu povo, desde a origem, desde lá das alianças, desde a chamada patriarcal, enfim, desde o começo, Deus vem exigindo separação, Deus vem exigindo consagração, e Deus vem pedindo para que o seu povo fosse um povo separado, exclusivo, e tal é a importância da santidade à luz da Bíblia. Mas nós vamos trabalhar muito sobre esse assunto, porque hoje o assunto aqui é santidade. E então, definindo esse termo, é separado. Ou seja, você vem... Lembra do domingo passado que nós somos chamados para fora? E hoje nós somos chamados para fora para uma vida santa, uma vida irrepreensível, ou seja, uma vida dentro de um padrão estabelecido por Deus. Não é um padrão estabelecido pelo homem. Essa formatação aqui não foi feita dentro de uma academia, dentro de um estudo, dentro de um concílio, dentro de algo parecido que deve ser assim. Não. A santificação, esse processo que o homem deve viver dentro daquilo que Deus estabeleceu, foi por Deus. Foi Deus que estabeleceu. E pediu para que o seu povo se afastassem da idolatria, da prostituição, pecados de toda ordem, e vivesse para o Senhor, né? Significado. O verbo hebraico kadash, ser santo, e seus derivados. Santo, santificar, dedicar, consagrar. No Antigo Testamento significam separar. Quando aplicado à religião de Israel, tem a ideia de separar para Deus, retirar do uso comum, tal como pode ser visto em Levítico 10:10. Isto vale para lugares, casas, campos, utensílios, animais, ouro, templo, pessoas e muitas outras coisas, como dias santos, festas. Assim, o sentido de santidade é de afastar-se de tudo que é pecaminoso, de tudo que se contamina. A Septuaginta traduz kadosh, santo, pelo termo grego ágios, santo, palavra adotada pelo escritor do Novo Testamento. Há outro termo menos comum, mas igualmente importante, taer, purificar. O seu cognato, katorizo, no grego usado na Septuaginta, e no Novo Testamento no sentido cerimonial e moral. Então, nós temos aqui que, desde o princípio, né, como disse aos irmãos, a aplicação para a vida de santidade, nós podemos encontrar em Levítico, capítulo 19, e versículo 2, Deus fazendo uma recomendação a Moisés, dizendo o seguinte: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: santos sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Isso aqui é Moisés fazendo uma comunicação aos filhos de Israel, dizendo: olha, Deus
está pedindo separação. Vocês foram tirados do Egito. Nós estamos caminhando para uma terra. No momento estamos ainda no deserto. Porém, Deus disse: fala à congregação dos filhos de Israel, dizendo: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Amém? É impressionante, pastor. Deus não estava brincando. Deus estava falando aqui algo que era para que os filhos de Israel tivessem esse comportamento. Eles não podiam se espelhar nas demais nações que ali estavam circuncidando. Não. Eles deveriam se atentar às palavras de Deus, porque Deus tinha um propósito com essa nação, e esse propósito era um propósito que ia durar para sempre. Então, Deus agora faz essa exigência dos filhos de Israel. E como nosso comentarista, ele vai aqui abordar que também, como Êxodo capítulo 30, versículo 28, o altar do holocausto, como todos os seus utensílios e pias, como a sua base, seriam santificados, né? As pessoas deveriam ser santas, santificadas. Levítico capítulo 8, versículo 12, derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Arão foi chamado para exercer uma linha sacerdotal, a sua descendência, os seus filhos, enfim. Então, Deus o separou e ungiu para santificá-lo. Levítico capítulo 20, versículo 26, diz: e ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Olha aí, irmãos. Então, Deus ele faz todo um trabalho, ele separa, e depois ele estabelece regras, e diz: olha, eu separei vocês para que vocês sejam meus, mas para que vocês sejam santos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, porque o povo santo é ao Senhor teu Deus. És ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Então, você percebe que Israel, ele recebe algo tremendo da parte de Deus, foi separado para um trabalho muito especial sobre a face da terra. Por isso que, irmãos, até hoje, assim, Israel é realmente um povo que a gente, assim, eles são muito separados, parece que, assim, povo diferente. Eles carregam consigo algo tremendo, que eles não abrem mão do Deus que eles têm, que eles servem, a sua história, no sentido de inclinar aos outros deuses. É um grupo muito fechado, no sentido de servir a Deus, embora eles não tenham uma iluminação a respeito, não vou dizer todos, mas como nação de Israel, eles não conseguiram enxergar que Jesus era o Filho de Deus, porém, é realmente um povo muito especial, um povo realmente, a história deles, a forma que eles foram tirados do Egito, todo o trajeto deles e como eles estão assentados hoje, é um povo que é realmente muito diferente. Muito bem. Então, a separação vem para isso, para um trabalho todo especial. Vamos continuar. Exclusividade. Dizer que qualquer coisa, objeto ou pessoa é consagrada, separada ou dedicada a Deus significa dizer que isso pertence a Ele, ou serve a Ele como exclusividade.
O que é sagrado não pode ter uso comum. O azeite da unção, o incenso do santuário não podiam ter outro uso. O sagrado deve ser tratado como tal. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Todos esses rituais da consagração são representações visuais de verdade espirituais reveladas no Novo Testamento. Então, como Êxodo 13, versículo 2, o sagrado pertence a Deus. Deus requer de nós exclusividade. O sagrado ele não pode ter o uso comum. O sagrado é sagrado. E o azeite da unção que eles usavam no templo, usavam lá no santuário, era um azeite dedicado exclusivamente para o templo. Então, queridos, o que nós podemos entender aqui é que as coisas de Deus, aquilo que foi separado para Deus, e mesmo hoje, aquilo que nós usamos no templo, ou os nossos objetos, o que nos pertence, não pode ter, assim, uma duplicidade. Não, é para Deus, é para Deus. Sim, querido. A paz do Senhor para todos. Olha, pastor, inclusive essa madrugada eu estava lendo essa lição e eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo. Sim. Eu dirigi uma igreja lá em Campo Grande, num bairro chamado Santo Eugênio, e passou uma época, uns vizinhos lá, foi lá na igreja, pedir que eu arrumasse para eles ou alugasse o som da igreja. Você imagina? Eu nunca tinha visto isso. Aí foi lá falar comigo para mim alugar o som da igreja para eles, quer dizer, eu fazer um baile. Eu falei, olha, amigos, eu não posso fazer isso. Eu falei, esses instrumentos são da igreja, se fosse meu, no caso, eu não poderia fazer isto. E que dirá que isso é da igreja, isso é consagrado para a igreja. Então, isso só servirá para louvar a Deus. Então, vocês vão me desculpar, mas eu não posso fazer isto. Né? É igual esse caso que está acontecendo aí, né, pastor? O senhor está explicando que sobre os utensílios, sobre as coisas que era consagrado, somente aqui era separado para as casas de Deus. Né? Então, eu passei por isso aí. Não somente, porque todos esses instrumentos são consagrados ao Senhor. Mas eu queria estender, irmãos, não somente os instrumentos da igreja, mas, irmãos, tudo que é nosso é do Senhor. Você não pode emprestar, você não pode fazer com que isso fosse assim, algo assim, sem ter algo banal. Não, o seu carro é do Senhor. A sua casa é do Senhor. O seu quarto é do Senhor. A sua cozinha, tudo é do Senhor. Então, a nossa vida é consagrada ao Senhor. Tudo pertence a Ele. Então, você deve cuidar, tratar, porque tudo é do Senhor. É como que alguém diz assim, o meu salário, eu dou 10% de dízimo, porque é do Senhor. Não é que é 10% que é do Senhor. Tudo é do Senhor. Você tira 10% como dízimo, mas todo o seu salário é do Senhor. Percebe? Porque se eu tirar os 10% e dizer que esse é do Senhor e o restante não é, não. Tudo. Em que gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Então, tudo que nós iremos fazer, o nosso trabalho... mas eu trabalho com uma pessoa que não é crente. Querido, todo o trabalho que nós realizamos, estamos fazendo para o Senhor. Por isso devemos fazer bem feito.
Então, os móveis, os utensílios da casa do Senhor, eles eram tratados com muito cuidado, com muito carinho. O azeite, esse aqui é para o templo. Então, eles eram muito bem cuidados na velha aliança. E isso, os filhos de Israel faziam assim com muito cuidado. E nós devemos fazer o mesmo. Quando compramos um objeto, eu acho muito lindo quando os irmãos aqui compram um carro e, de repente, nós somos chamados para abençoar, orar pelo carro, dedicar ao Senhor. E assim, devemos fazer isso. Quando você comprar algo que entra dentro da sua casa, abençoa, que seja para o uso, para as bênçãos. Quando você vai se alimentar em casa, agradeça ao Senhor pelo alimento. Agradeça ao Senhor. Eu sei que está caindo muito desuso isso, as pessoas sempre já vai comendo. Não, pelo café, pelo almoço, pela janta. Tudo você deve ser grato ao Senhor e abençoar. Não foi assim que Jesus fez ali na estrada, ali quando estava indo para aqueles 2 homens ali, a caminhos de Emaús, quando ele fez que ia, as pessoas disseram, não, fica, já está terminando o dia. E quando Jesus entrou dentro da casa deles, pegou o pão, abençoou. Lá no meio do deserto, o que Jesus fez com os pães e os peixes? Abençoou. E quando abençoou, multiplicou. Será que não está faltando nós abençoarmos mais as nossas coisas? Abençoar os nossos filhos? Está sempre abençoando? Era comum antigamente. Hoje já não se vê com tanta intensidade. Mas toda vez que eu converso com meu pai pela primeira vez, no dia seguinte, eu não começo a conversar outro assunto a não dizer assim, bença, pai. Seja por telefone, seja como for. E ele fala, Deus te abençoe, meu filho. Eu não consigo falar outra palavra antes de dizer aquilo que eu quero. Eu posso estar com muita pressa, mas a primeira palavra é, bença, pai. E ele vai responder, Deus te abençoe, meu filho. Não é bom? Fui ensinado pequenininho e agora não tem mais jeito. Mas eu tenho 50 anos, não muda. Você tem 70 anos, vai falar para o pai, bem velhinho, bença, pai. E ele vai dizer, Deus te abençoe. Então, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso carro, o nosso trabalho, que trabalho não presta para nada. Não, querido, não pode dizer assim. Abençoa o seu trabalho. Ei, mas hoje é segunda-feira, tem que levantar. Não, você vai indo para um lugar que você vai ganhar o seu pão, que vai trazer sustento para a sua casa. E quando você pegar o seu salário, não diga esse salário de miséria. Abençoa, Senhor, muito obrigado por esse salário. E eu sei que a tua matemática não é a minha. Deus vai fazer isso aqui multiplicar. E você vai ver que você vai pagar todas as suas contas e vai dizer assim, ixi, sobrou um pouquinho para colocar na poupança. Que milagre. Sabe por quê? Porque estava com a bênção do Senhor. Esse carro velho não presta para nada. Está até com vergonha de andar com esse carro. Não. Esse carro está sendo usado para levar você de um lado para o outro. É bênção. Na hora que Deus quiser que as coisas abrirem, você vai trocar de carro. Mas seja agradecido com aquilo que Deus lhe deu. Amém? Então, esse é o processo que nós devemos viver na nossa vida, né? Vamos caminhar. Exclusividade. Dizer que qualquer coisa... Nós já lemos, né? Necessidade de termos de uma vida santa.
O apelo à santidade diz respeito à pureza da nação de Israel para manter o povo distante da idolatria, da prostituição e de outras práticas pecaminosas. Deus escolheu Israel para ser de sua propriedade particular dentre todos os povos, reino sacerdotal e povo santo. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. O estilo de vida dos israelitas deveria estar de acordo com a santidade de Deus. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Essa santidade exigida era mais do que natural, porque Deus é santo. Os israelitas foram separados, ou seja, retirados dentre os povos para Deus. Então, queridos, Deus queria um povo longe, afastado, primeiro, da idolatria. Da idolatria. Deus queria que exclusividade. Eu sou o único Deus. Eu quero que vocês tenham eu como único Deus. Queridos, a santidade de Deus, ela, assim, quando ela se deparou ali no Monte Sinai, com aquele grupo de pessoas dançando e saltando em volta daquele bezerro, quando Deus disse a Moisés: Moisés, eis aí, olha aí o povo. Irmãos, naquele momento, Deus decidiu destruir todo o povo. Disse: eu vou destruir tudo, Moisés. Deus não suportou ver aquela cena. Aonde foi que Moisés entrou com uma intervenção, disse: Deus, não faça isso. Não faça isso porque as demais nações estão nos acompanhando. E vão dizer que o Senhor tirou o povo lá do Egito para matar aqui. Eles não vão entender que é um bezerro. Não vão entender que esse quadro aqui que está diante de nós foi o estupim para isso. Eles não vão entender. Deus disse: Moisés, eu vou fazer uma outra nação a partir de você. Seria que honra, né? Moisés disse: não, Senhor, se o Senhor fizer isso, o Senhor risca meu nome do livro da vida. Foi muito interessante. Ou seja, todo aquele processo que Deus fez de tirar o povo, trazê-lo até o pé do monte, Deus decide destruir por causa da idolatria. Um bezerro de ouro, e o povo dizendo: esse foi o Deus que nos tirou do Egito. Irmãos, quando Deus é trocado por um objeto, quando Deus é trocado por uma imagem, quando Deus é trocado por seja um ser anonimato ou não, isto frustra Deus, mas Deus vai ficar muito assim, olha, irrita muito, porque a grandeza de Deus, todo o trabalho de Deus, ele é trocado por um objeto. Então, a idolatria é um pecado que entristece muito o coração de Deus. Agora, a prostituição também é algo, e essa prostituição tinha vários âmbitos, né? Muitas práticas pecaminosas que também Israel deveria não se comportar como as demais nações. Não poderia se comportar. Eles deveriam se posicionar de forma diferenciada. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, nos diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, Deus pede aqui, faz uma aliança, no sentido de eles que seja um povo separado para um reino sacerdotal e santo.
Era uma coisa assim muito séria, irmão. Muito séria. Muito séria. Nós temos aqui algumas recomendações do apóstolo São Paulo. Né? Nós estamos falando na Velha Aliança, mas podemos trazer para a Nova Aliança. Né? Romanos capítulo 8, versículo 13, vai nos informar: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, irmãos, uma vida, quando você dá este passo para o Senhor, você agora vai ter que demonstrar atitudes de uma vida cristã. Porque quem santifica o homem não é o homem que santifica ele mesmo. Quem santifica o homem é o Espírito Santo. Porém, a atitude é nossa. Vocês não estão entendendo. O processo da santificação é o Espírito Santo que vai fazer. Agora, veja o que Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, vai nos informar: mortificai, pois, os vossos membros. Quem tem que mortificar? Eu e você. É a nossa atitude. Não fique esperando que as coisas vão acontecer pelo Espírito Santo. Não pense que isso vai acontecer por Deus, pelo Pai, pelo Filho. Não, é nós que devemos tomar uma atitude para ter uma vida de santificação. A atitude é nossa. O Espírito Santo vai te fazendo você brilhar. Estão entendendo? É algo interessante. Você faz, ele vai cooperando. Colossenses 3:5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza e a idolatria. E ainda, o escritor Hebreus vai dar um outro ponto em cima disso aí, que eu achei muito importante. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos. Quanto a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Aqui, irmãos, eu penso que nós devemos pensar muito. Porque, vamos voltar na lição anterior, quando Jesus disse para Nicodemos que quem não nascer de novo não entra e não vê o reino de Deus. Não foi assim? Você precisa passar pelo processo do novo nascimento para que você possa ver e entrar no reino. Aqui você já nasceu de novo. Então, ele vai aqui dizer aqui, segui a paz com todos. E esse, irmãos, ele está indo no sentido de somar. Seguir a paz e a santificação. Porque sem a qual ninguém verá a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é santo. Então, se você leva uma vida descuidada, uma vida não regada, não se atentar que você precisa levar uma vida separada, você não vai ver o Senhor. Isso não é eu que estou dizendo, é a palavra. Se seguir aqui, irmãos, está no sentido assim do original, é perseguir, pressionar, correr, se esforçar. Você deve estar no sentido de perseguir isso. Essa palavra no original grego é dioko. Quer dizer, você deve perseguir, pressionar, correr, se esforçar. Você deve batalhar para que isso possa acontecer.
O apóstolo São Paulo vai dizer, eu não trouxe aqui aos irmãos, mas ele vai dizer assim, deixando o pecado e o embaraço que tão de perto vos rodeia. Não sabe que antigamente eles usavam aqueles vestidos, e eles colocavam um cinto, e aquele cinto também tinha assim, uma aplicação de você colocar aquele cinto para que você pudesse correr. Porque se você ficasse sem aquele cinto, quando você precisasse imprimir uma velocidade, você ia ter dificuldade. Mas à medida que você pegasse aquele cinto e ajeitasse ele, e você precisasse correr, você poderia correr com maior velocidade. Então, se você está precisando imprimir velocidade e você está sem esse cinto, trate de arrumar esse cinto. Porque você vai precisar ter agilidade, no sentido de que a sua vida possa desenvolver espiritualmente. Né? Você precisa estar desprendido. Às vezes, alguma coisa está ali fazendo você frear. E você não consegue dar essa continuidade na sua vida espiritual. Precisa do cinto, para que você possa desempenhar. Há uma necessidade muito grande, irmãos, de nós entendermos perfeitamente que nós precisamos ter essa vida separada do mundo, irmão, e servir exclusivamente ao Senhor. Veja o que o salmista diz no capítulo 24, e versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus e a sua salvação. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no lugar santo? Quem estará nesse lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração e não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Então você percebe que não é uma coisa só. Você precisa se atentar ao que é um homem de mãos e coração limpos. Jesus dizendo, através de Mateus, no capítulo 5, versículo 8, diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, das quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Então não se engane. Não se engane. Estamos dizendo isso aqui. A lição hoje traz um assunto muito importante, irmão. Você não pode viver uma vida enganada aqui nesta terra, achando que tudo está correndo bem, se nós temos aqui as obras da carne são manifestas, das quais são todas essas que foram mencionadas. Quem vive cometendo estas coisas, quem vive na prática dessas coisas, precisa ter um encontro com Deus. Precisa. Precisa se livrar disso. Porque você está caminhando por um lugar que Deus é santo. E Ele exige que o homem tenha um outro comportamento. Se ele nasceu de novo, ele tem um outro comportamento. Ele não vive mais na regra antiga.
Ele nasceu de novo. Ele tem outras práticas. Ele já não tem prazer mais nesta vida pecaminosa. Ele não tem mais prazer. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e os que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e com enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 22 e 14. Bem-aventurados que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, para que possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. A vontade de Deus é que os seus filhos reflitam a respeito desse assunto. O crente, irmãos, ele não pode viver uma vida, na igreja uma coisa, em casa é outra. Ele não pode. Não pode viver falsificando, adulterando. Adultério não é apenas uma prática corporal, mas também você pode viver uma vida em adultério, no sentido de você adulterar até a palavra de Deus. Você tem um procedimento na igreja, na rua você é outro. No trânsito você é outra pessoa. No trabalho você é outra pessoa. Lá na escola já faz 3 anos que você estuda e ninguém sabe que você é crente. Ah, que negócio é esse? Que história é essa que ninguém consegue identificar e que você nunca se posicionou como um cristão? E o que está em cima do muro está do lado dele. Se você é luz, quando você chega, as pessoas vão identificar que você é luz. Tudo que eles praticam lá, você faz igualzinho. Não. Você precisa de ter um encontro com Cristo, se posicionar. Deus pediu para que a nação de Israel se posicionasse diferente. E hoje, irmãos, não é diferente. Você nasceu de novo, você aceitou a Cristo, você é uma nova criatura. A sua posição é outra. Você não pode se envergonhar do nome de Cristo. Mas eu encontrei uma professora, ela disse para mim assim, Marcos, perguntaram na escola se eu era crente, fiquei com vergonha de dizer que era. Eu disse que eu era evangélica. Aí eles perguntaram, mas o que é evangélica? Eu disse, não, eu sou protestante. Mas o que é protestante? Ela foi ficar me apertando até eu falar. Isso aí, irmãos, é uma posição de alguém que não assumiu, na verdade, a nova criatura. Devemos entender perfeitamente que o novo nascimento tirou aquela vida que você vivia e agora você fez uma conversão de 180 graus e agora você vive em novidade de vida. Aleluia. Você vive em novidade de vida. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Ah, mas se eu não mentir, não vou conseguir vender. Querido, espera aí. Vamos entender. Os mentirosos não herdarão o reino do céu. Lembrando que tem pessoas que estão entregando a vida porque não quer negar o nome do Senhor Jesus. Muitos já fizeram isso e está acontecendo isso nos nossos dias. Bom,
Igreja, os três propósitos da igreja, os três propósitos de Deus com Israel são os mesmos para a igreja. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que vos anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Isso aqui, irmãos, é lindo. Nós estávamos andando em trevas, éramos cegos. O nosso entendimento era escuro. Paulo diz que o Deus desse século, mas esse Deus é Deus com letra minúscula, ele não é o Deus, não. Cegou o entendimento dos homens para que não resplandeça a luz do Evangelho. À medida que você foi iluminado, você deve se apegar a essa luz que chamou das trevas. Irmãos, viver em trevas não é coisa boa, não. Como é que uma pessoa vem, recebe toda a lavagem da palavra, recebe o Espírito Santo, recebe tudo, recebe o alimento, participa da comunhão e da ceia e tudo, e depois vai tomar o cálice do pecado novamente e achar que está certo? Eu não consigo entender como é que um crente, irmão, sai da igreja e da igreja ele pega um destino aonde? Balada. Eu não consigo entender. Como é que ele consegue ter prazer lá dentro? Não consigo entender. Eu penso que sim. Não se sensibiliza do que está acontecendo. O que ele vai conseguir achar alegria ali aonde? Não consigo, irmão. Às vezes, nossa mente, eu não consigo. Irmãos, eu era solteiro, eu fui fazer um curso em São Paulo, e terminou o curso na sexta-feira, e a comitiva que eu estava, nós saímos do restaurante e começamos a andar ali na região de São Bernardo do Campos, e de repente um dos que estavam dirigindo o carro disse: eu vou ali visitar minha mãe e tal, que mora aqui. E depois dali ele disse, começaram a andar, de repente o carro entrou dentro de um estacionamento. E o que era lá dentro? Uma balada. Nós saímos do carro. Ele disse: não, Marcos, aqui é... Bom, quando eu abri a porta, irmão, quando a porta abriu, eu vi aquele escuro, cheio de luzes, correndo. Quando eu dei a cara na porta, assim, queridos, eu senti algo assim, tão forte, no sentido negativo. Eu disse: olha, o negócio é o seguinte, vocês ficam aí, eu vou ficar. Mas qual é o problema? Eu falei: não estou me sentindo bem. Irmãos, o crente não sente mais bem viver no lodo. O crente tem que entender que se ele não fizer o certo, vai acontecer, ter suas consequências. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Palavra do Senhor Jesus, escrevendo à igreja de Éfeso: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, e que ensinaram a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem o sacrifício da idolatria e fornicassem. O que é isso aqui, irmãos? O que é isso aqui? Balaque queria destruir o povo de Deus. Queria destruir. Balaão recebeu ofertas para destruir, mas quando ele ia destruir, proferir palavras para amaldiçoar o povo, ele abençoava. Ele abençoava. Estou te dando coisas, estou te oferecendo tantas coisas, você está abençoando esse povo? Ele disse: não consigo amaldiçoar. É Deus que está falando na minha boca. É impressionante, irmão. É Deus que fala na minha boca. Até que um dia ele disse: olha, esse povo aí não pode pecar. Esse povo não pode pecar. Ah, não pode, não pode. Manda as mulheres lá no meio do arraial. Se aquele povo pecar, eles vão se enfraquecer. E eles vão, eles serão
como outros povos, e serão fáceis de ser vencidos. Foi exatamente o que aconteceu. Quando as mulheres chegaram no arraial do povo de Deus, os israelitas disseram, já estão com medo de nós, já mandando até suas mulheres para nós. A Bíblia diz que eles começaram a pecar com os deuses, sacrifícios, idolatrias, e começaram a se fornicar. Deus se ausentou do povo. Deus se levantou contra o povo. E as consequências foram drásticas. Queridos, se nós não caminharmos por o caminho da santificação, seremos fragilizados. Deus sabe, quando Deus pede para que nós sejamos santos, Ele sabe o que Ele está dizendo. Deus não fala algo porque não tem necessidade. Porque eis, Juízes capítulo 13, versículo 5, porque eis que tu conceberás e terás um filho, e sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar de Israel das mãos dos filisteus. Estamos falando de Sansão. Querido, Sansão, ele tinha uma palavra sobre a sua vida que lhe fazia um homem ser diferente dos demais. Ele era nazireu de Deus. Sobre a sua cabeça não era para passar navalha. Mas tem um versículo registrado em Número de Juízes, capítulo 16, versículo 17, que esse foi que trouxe praticamente o caos para a vida de Sansão. Descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, nunca passou navalha na minha cabeça, porque sou o nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado, seria de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. E isso aconteceu. Irmãos, sabem da história. A obediência, irmãos, leva o homem à santificação. É uma questão de atitude. Se você obedecer, se você colocar em prática, você continua sendo essa pessoa separada. Vocês estão entendendo? Se você obedecer, você continua sendo essa pessoa separada. Quando você passa a desobedecer, você começa a se fragilizar. Você vai perdendo essa intensidade, você começa a se enfraquecer. Olha o que aconteceu com Sansão. Ele disse para Dalila, agora eu vou dizer toda a verdade. Sobre a minha cabeça não pode passar navalha. Se isso acontecer, eu vou ser como qualquer um outro homem. Eu sou um nazireu de Deus. Ela chamou os homens dizendo, agora eu não tenho dúvida. Ele disse a verdade. Está registrado no livro de Juízes, capítulo de número 16 e versículo 17. O primeiro que eu li, fala que Deus dizendo não era para raspar. Juízes 13, versículo 5. Mas Juízes 16 e 17, ele contou. Aí ele foi ter que malhar trigo. Perdeu as vistas. E no final da sua vida, ele clamou ao Senhor. E Deus lhe ouviu. Ele morreu. Consigo mais 3.000 homens naquele templo. E Deus lhe ouviu na hora da morte. Uma exigência natural. Essa exigência é mais do que natural, porque Deus é santo. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo, assim como é o seu Filho Jesus Cristo. Da mesma maneira como Deus escolheu e o santificou o povo de Israel para viver em santidade, assim também o Senhor Jesus nos chamou para vivermos uma vida santa. Israel precisava viver longe das práticas imorais, dos cananeus. Nós, da mesma forma, devemos nos abster da prostituição. Nós devemos, irmãos, entender
que o sagrado é diferente. Temos que viver uma vida marcada pela santidade. Paulo, o apóstolo, vai exortar, como também Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15, diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo. Em toda, se você puder grifar, em toda a vossa maneira de viver. Que impressionante quando Pedro ele fecha esse assunto, no sentido de que alguém disse que você acha que você deve viver uma vida santa só quando você chega aqui na igreja. É que eu sou santo. Não. Em toda a sua maneira de viver. Nos seus negócios tem santidade. No seu relacionamento tem santidade. Quando você é agredido, agredida, tem santidade. Você é aquele que, quando é agredido, pensa em retaliações? Tem santidade aí? Não, não tem. Aquele dizendo assim, olha, sede santo em todas vossa maneira de viver. Pessoas que falam, irmão, daí a pouquinho já não destrata, não. Estou perdendo dinheiro, vou destratar. Não, espera aí. Não pode viver uma vida dessa forma. Paulo, escrevendo no texto 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, irmãos, é caminho de santificação. Isso aqui é uma vida que você deve permear no sentido de que você vai, se santificar. Tem aqui o caminho para nós seguirmos. É só você aplicar em tudo o que acontece com pessoas que dizem, não, eu vou fazer só essa parte, essa aqui eu não faço. Eu não faço porque não dá. Irmãos, não é que não dá. Não dá porque você não está tendo atitude para não dar. Porque se Deus diz que é possível, é porque é. Senão Deus não diria. Sim, querida, pode. Eu acho assim que, a paz do Senhor primeiramente, Amém. que não é fácil, a gente buscar a santidade, nós temos que estar clamando ao Senhor. E algo que nós devemos ter em mente também, que eu penso, é que nós, com Deus, Ele é santo e nós não precisamos, usar máscara com Deus. É difícil. E, às vezes, a gente fala, mas eu quero... Chega diante de Deus, eu não queria pecar, eu não queria fazer. Não, nós temos que chegar diante do Senhor e nos rasgar. Fala, não, Senhor, eu gosto daquilo que é errado. Eu sei que aquilo não é bom para mim. Mas eu estou pedindo a ajuda do Senhor. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Não ficar, às vezes, massageando aquilo. Não, aquilo é errado. Mas eu não consigo, sabe? Não, Senhor, eu não consigo fazer aquilo, mas eu gosto de fazer aquilo. Está errado. E a minha carne sente prazer naquilo.
Então, mas eu não consigo, então eu estou pedindo a ajuda do Senhor, para que eu possa vencer aquele pecado, para que eu possa vencer aquela falha. Eu preciso da tua força para me santificar. Que às vezes a gente fica, e diante de Deus, a gente não precisa usar máscara. Nós temos que rasgar mesmo, falar, Senhor, eu não consigo. Me ajuda, eu preciso da tua força para me santificar, para me purificar. E como diz aquele hino, né, que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Que às vezes eu tenho contemplado isso, que às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo parar de beber e fica, sabe, não, Senhor, me ajude, eu gosto da bebida, me ajude, eu quero me santificar. Eu gosto de assistir coisa que eu não posso assistir. Eu gosto, Senhor, me ajude, Pai, eu preciso. E com certeza Deus vai. Porque é uma coisa que eu sempre ensinei para o meu filho, desde pequenininho. Olha, quando você for em algum lugar, você pergunta para o Senhor se você pode estar ali. Se Deus, se sentir a presença de Deus naquele lugar, você fica, senão você sai correndo. Porque se você for num lugar que não é do agrado de Deus, você não conta com a presença de Deus naquele lugar, porque Deus não vai estar com você. Então, isso eu sempre ensinei para o meu filho desde pequeno. Sabe? E é assim, nós temos que nos rasgar realmente diante do Senhor e colocar as nossas fraquezas diante dEle e pedir força para Ele, para que nós possamos nos separar cada dia mais do mundo. Amém? Amém. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz, como também nos elegeu. Esse aqui, irmãos, nos elegeu, não é candidato, você já foi eleito. Nos elegeu. Nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Aleluia. Santos, irrepreensíveis, diante do seu amor. Então, nós precisamos assumir, irmãos, a nossa posição como cristão. Nós precisamos assumir nossa posição. Mas eu vou ter prejuízo. Querido, assuma a sua posição como cristão. Você precisa se limpar daquilo que está fazendo um atraso. Você vai caminhando muito lentamente no sentido de você alcançar o seu alvo. Esses embaraços na sua vida estão lhe atrasando você chegar na posição que você deseja. E o Espírito Santo está de olho em você, dizendo, eu quero mudar a sua história, mas eu preciso que você tome uma posição. A Bíblia diz que José, ele fugiu das mãos da mulher de Potifar. Ele fugiu. Ele fugiu. Existem coisas, irmãos, que a gente precisa fugir. Paulo dizendo a Timóteo, Paulo, foge da prostituição. Não brinca, não. Não brinque que você cai. Outra hora diz, resistir ao diabo. Ou seja, você tem que enfrentar certa situação. Mas com essas coisas você tem que fugir. Porque senão você não vai levar uma vida irrepreensível. Irrepreensível. Uma vez eu conversando com um rapaz, ele disse assim, Marcos, eu não sei, eu saio da escola, um grupo de anjinho fala assim, vai para casa, vai para casa, vai para casa. Aí eu fico ouvindo o anjinho. Aí vem um monte de capetinha e fala no outro ouvido, vai para o bar, vai para o bar, vai para o bar. E sempre o grupo de capetinha vence. Não é que o grupo de capetinha vence, é que você se deixou vencer. Aí fica culpando o capetinha, que o capetinha venceu os anjinhos. Fica as conversas. Não é você que tem que fugir. A atitude que Paulo diz a Timóteo, fugir da prostituição, é ele que tem que pegar os passos dele e fugir. Porque senão, se você ficar ali, você vai cair, você vai morrer. O diabo me leva para pecar. Você vai lá. A pessoa fica atribuindo ao terceiro.
Não, queridos, o Espírito Santo está nos chamando nesta manhã para nós termos uma tomada de posição. Porque se a nossa tomada de posição, a nossa postura, se for um caminho de santificação, você pode ter certeza de uma coisa: o Espírito Santo vai te santificar cada dia mais. Cada dia mais. E você vai brilhando, brilhando, brilhando. Ah, mas e a oração? A oração vai te dando autoridade. Autoridade. Queridos, se nós caminharmos por essa vertente, em obediência à palavra de Deus, atitude, oração, consagração, os grandes milagres, os grandes impactos, você vai ser tremendamente usado nas mãos de Deus. Você vai chegar na porta do templo, um aleijado está lá caído. De lá ele vai entrar para dentro curado. Não que ele vai sair do templo curado. Ele vai entrar curado. Mas nós precisamos entender perfeitamente que nós precisamos progredir nessa área. E muito. Possibilidade de termos uma vida santa. A santidade posicional. O primeiro aspecto da santificação também é chamado de santificação passada ou instantânea. É posicional porque acontece uma mudança no ser humano do pecador para santificado em Cristo. É a santificação que ocorre quando o pecador recebe, pela fé, a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Essa santificação é instantânea, mas também o começo de uma vida progressiva de santificação. Todos nós, salvos em Jesus, somos santos. E é assim que somos reconhecidos no Novo Testamento. É dessa maneira que o apóstolo Paulo se dirige aos crentes da sua epístola aos Romanos 1:7. A base dessa santificação é o sacrifício de Jesus. Mas ela é a obra de Deus Trino, o Uno, por ocasião da conversão do pecador a Cristo. Então, nós temos aqui essa motivação, esse quadro que acontece em nós, como eu disse aos irmãos no princípio, que nós temos aí 3 fases da santificação. A santificação instantânea, que é chamado de santificação passada também, porque Paulo vai escrever a Timóteo, se não me engano, dizendo, reportando ele, o passado, como ele foi santificado. Quando ele fala isso, aquela santificação que ele recebeu pela fé. Mas ele vai falar também da santificação progressiva e, por consequente, a santificação no sentido de glorificação. Então, essa santificação, nós precisamos caminhar por ela. E entendendo que Deus é santo. Jesus é santo. O Espírito também é santo. Paulo escrevendo, Jesus, em João 11:17, disse: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Jesus dirigindo ao seu Pai, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, aquele que tu me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Jesus também foi chamado de santo. Atos capítulo 4, versículo 30. Enquanto estendesse a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu Filho Jesus. Espírito Santo, não me lances fora da tua presença, não me retires de mim o Espírito Santo. Salmo 51 e versículo 1. Muito bem, temos aí mais 5 minutos. Santificação real. É conhecida como santificação presente. Ela é progressiva. A cada dia avançamos em santidade. Mas todos nós, como cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Observe que havia crentes carnais na igreja de Corinto. E mesmo assim, eles eram considerados santos. Por isso, precisavam de crescimento espiritual. De igual modo, o apóstolo Pedro exorta a santificação, os mesmos que eles antes chamam de santos. Isso é possível porque somos nascidos de Deus e o Espírito Santo está em nós e habita em nós.
Então, novamente dizendo aos irmãos, nós somos santos, somos chamados de santos, porém, santos que estão em crescimento. Né? Às vezes, fala, mas você não é crente? Você não é isso? Às vezes as pessoas ficam assim chateadas, né? Quando caem em alguma situação, assim, eu sei que é desconfortável. Quando alguém fala assim, mas você não é crente? E a pessoa fala, meu Deus do céu, será que... Mas, não, queridos, nós estamos em construção. Você dá uma deslizada, mas você levanta e ele segue a sua caminhada. Mas analise o que aconteceu para que não aconteça novamente. É isso que é importante. Que você vai caminhando, você vai melhorando a sua vida, a sua performance como cristão. Querido, é bonito você ver alguém que vai desenvolvendo a sua caminhada cristã. Ele vai se consolidando, vai consolidando a sua fé. Ele não é mais aquele crente mais que vai dando aqueles trabalhos tão rudimentares. Ele já vai se fortalecendo na fé. Ele vai já diz, pastor, melhora um pouco a coisa, que eu já estou preparado para receber uma palavra mais forte. Ele já vai pedindo mais. A criança, de um certo tempo, já não quer mais leite. Já quer uma comida sólida. Então, o crente já vai dizendo assim, olha, eu preciso de algo mais. Isso aí é progressivo. Isso é muito importante, que você passa a analisar o seu progresso espiritual, a sua vida espiritual. É importante você ter a sua vida com Deus, o seu momento de estar em oração. Eu, às vezes, acordo de madrugada e eu percebo que eu perdi o sono, aí eu começo a orar. Ali mesmo. Eu começo a orar. Eu vou aproveitar essa oportunidade que eu estou aqui, vou começar a buscar o Senhor e começo a orar. De repente eu oro, quando eu ver eu dormi. Mas aproveita aquele momento, pedir a Deus alguma intervenção na sua vida. Por isso que a Bíblia diz orar sem cessar. Você está caminhando, você está andando. Não, eu vou orar. Tem oração terça-feira na igreja. Não, irmão, terça-feira na igreja tem oração. Quarta-feira tem o círculo da ação, eu vou orar. Não, você pode estar lá, lavando os pratos, fazendo aquele salgadinho gostoso, Cristina. Aqueles aperitivos. Mas você está lá, Jesus, que dia lindo. Muito obrigado, Senhor. Você está em comunhão com Deus. De repente as lágrimas começam a cair lá na cozinha. Aí o maridão chega, o que foi, bem, que você está chorando? Aí você fala, não, eu estou adorando ao Senhor. É isso, irmão. Não. A mulher samaritana estava presa num lugar. Jesus, explica para mim aonde que nós devemos orar. É aqui no monte? Os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Aonde? Eu disse, não é nem lá, nem aqui, agora em espírito e em verdade. Não existe mais um lugar. Não se prenda a um lugar para buscar ao Senhor. Você pode buscar ao Senhor, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Em qualquer lugar. Não é porque você chegou aqui, agora aqui. Não. Você vai buscar o Senhor viajando, buscando ao Senhor. Fecha o vidro do carro e ora alto. Ora alto. Canta alto. Diz, passando um doido aí, deixa que chama você de doido. Agora não chamam mais de doido porque falam no celular. A turma sabe que está falando no celular, diz, acho que está falando no foninho aqui. Acho que agora tirou esse problema, essa forma de pensar. Não é problema, essa forma de pensar. Né? Mas, queridos, aproveite todo momento para você estar buscando ao Senhor. E depois, quando não tiver ninguém em casa, o que você vai fazer agora? Não tem ninguém em casa. Fecha a porta do seu quarto. Dobra o seu joelho. E fale a sós com Deus.
É aí que está. Ninguém vai ver. Ninguém precisa ver. É você e Deus. Santificação futura. Terceiro aspecto da santificação, conhecido também como glorificação. Na ressurreição seremos completos. E isso é extensivo à santificação, quanto ao Senhor Jesus declara que transformará o nosso corpo abatido, para sermos conforme o seu corpo glorioso. Nessa ocasião, é que veremos a Deus como Ele é. Essa é a nossa esperança. Aqui é a nossa santificação futura, quando teremos o nosso corpo glorificado. E a Bíblia diz que seremos como Ele é. Né? É possível ser santo? Sim, é possível. E deve ser o desejo de todo cristão se parecer com Jesus, ter uma vida santa, assim como o Mestre teve. É preciso você ir para o mosteiro para dizer que você é santo? Não. Você não precisa ficar retirado pelos vales da vida, pelos montes, ficar lá separado da sociedade, ir para um deserto, ficar lá desertado, dizendo, eu me separei da sociedade porque eu quero ser santo. Não tem nenhuma necessidade. Alguns pensam que ser santo é se refugiar no mosteiro e ficar lá isolado da sociedade. Não, queridos. É só você ter uma atitude na sua vida e ter uma posição. Deus precisa que você esteja inserido no meio dessa sociedade para você influenciar essa sociedade. O que vale você ficar separado longe para o deserto, sozinho, dizendo, eu estou me santificando aqui. Não estou vendo nada, nem meus olhos veem, nem ouço nada, então eu estou cada vez mais santo. Não é por aí as coisas. Jesus se retirou, sim, pelo deserto, ficou 40 dias, mas depois de 40 dias, ele foi enfrentar a situação dia a dia, no meio dos fariseus, no meio dos religiosos da época, e curava, comia com os pecadores, dormiu na casa de Zaqueu, um rejeitado na cidade, transformou a vida daquele homem. Você foi chamado para ser santo, recebeu autoridade de Deus para influenciar o mundo e proclamar a palavra do Senhor. Coisa linda, né, irmão? Foi o nosso chamado para fazer a diferença nesse mundo. Então é possível ser santo? Sim. Mas, eu não consigo ser santo porque o mundo está tudo conturbado. Não. Quanto mais as trevas são densas, mais brilha a luz. O mundo está perdido, então não consigo. Queridos, é nessa hora que o lírio vai sair daquele pântano, naquele lodo, o lírio vai brilhar, aquela flor linda. Mas quando você olha lá no chão, é um lodo. Você vai florescer como um lírio no campo, como a luz. Jesus disse que vocês deveriam ser a luz do mundo, o sal da terra. As pessoas devem ser impactadas por você. Eu lembro de um testemunho de uma irmã, que ela estava varrendo a calçada, a vizinha saiu para varrer a calçada também. E ela estava em consagração ao Senhor. Em jejum, a vizinha disse para ela assim, olha, eu preciso que você entre dentro da sua casa, coma alguma coisa, porque eu não estou suportando a sua presença. Olha só, irmão. Irmãos, a nossa presença, a santificação, o nosso estado, impacta as pessoas. A história de pessoas que, homens de Deus, mulheres de Deus, quando entravam em certos ambientes, as coisas começavam a mudar. Tal é a glória, tal é o estado de santificação, de poder que a pessoa tem agregado na sua vida. Amém? Eu trouxe um versículo aqui, mas eu não sei onde está, mas eu queria citar esse versículo. A comunhão que Paulo tinha com Deus, quando ele estava ali dentro daquele navio, que o navio foi a pique. Ele disse uma palavra que eu achei muito interessante, estava lendo essa noite. Ele disse, olha, esta noite, um anjo do Senhor esteve comigo. Olha, irmãos, você imaginou que estado de comunhão ele tinha?
Um anjo do Senhor esteve comigo. Nós conversamos. É possível. Assim, Deus disponibilizou 3 meios para a santificação: o sangue de Jesus, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, o Espírito Santo. A própria palavra de Deus, o Senhor nos forneceu todos os recursos necessários para uma vida santa, separada do mundanismo. Deus preparou todos os recursos. Não falta um sequer para você ter uma vida separada. Amém? Efésios 2:2. 1 Pedro 1:14-15. Não vos amoldeis a este mundo. E estamos nos concluindo. O nosso dever não consiste apenas em nos afastar do pecado e de todas as formas de paganismo, mas também combatê-los com a pregação do Evangelho e com a nossa maneira de viver, assim como fizeram os primeiros cristãos. O cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo. É Ele que nos capacita a viver em santidade e vencer as tentações. Somos privilegiados, porque temos Jesus, o Espírito Santo. Hebreus 2:14. Quero concluir dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu deixei esse último versículo para citar aos irmãos, que já foi citado, mas eu achei muito importante, porque nós precisamos ter paz com todas as pessoas, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificai-vos, porque amanhã fará maravilha o Senhor no meio de vós. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Essa lição mexeu muito comigo. Assim, eu penso que cada lição, cada momento é um despertar para a nossa vida. Há um mover em nossa vida, no sentido que Deus está nos chamando cada dia mais para estar mais perto dEle e para realizar grandes obras aqui nessa terra. Seja você essa pessoa que possa dar esse passo também tão significativo em santificar, em buscar ao Senhor para uma vida cristã mais abundante.